Graça e paz, pessoal. Hoje nós vamos continuar nossa live Encontros com o Evangelho. É muito gratificante fazer essa live toda segunda-feira para nós podermos conversar um pouco daquilo que é muito fundamental na nossa vida, que é o Evangelho de Jesus, que é a pessoa de Jesus. Não é? E hoje eu gostaria de ler um texto, não é? Para a gente refletir um pouco, que está em João, capítulo 1. Então, se você quiser acompanhar essa leitura, tá? Essa leitura ela se encontra no capítulo 1 de João, não é? Capítulo 1 de João. A palavra diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus, e era Deus. Ele estava com Deus desde o princípio. Por seu intermédio, tudo o que existe foi criado. Não existe nada que tenha sido feito sem ele. Nele estava a vida, e esta vida era a luz de toda a humanidade. A vida dele é a luz que brilha no meio da escuridão, e nunca pode ser apagada pela escuridão. Deus enviou um homem chamado João como testemunha do fato de que Jesus Cristo é a verdadeira luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. João mesmo não era luz. Ele era apenas uma testemunha da luz. Estava chegando ao mundo aquele que é a verdadeira luz, que veio para brilhar sobre todos os que vêm ao mundo. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas não foi reconhecido pelo mundo. Ele veio em sua própria terra e entre o seu próprio povo, os judeus, mas ele não foi aceito. Mas a todos que os receberam, os que creram nele, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, como resultado do desejo humano, mas da vontade de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se um ser humano e morou aqui na terra entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória do Filho único do Pai Celeste. Eu gostaria de ficar com o versículo 14 do primeiro capítulo de João. Aquele que é a palavra tornou-se um ser humano e morou aqui na terra entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória do Filho único do Pai Celeste. Aquele que é a palavra tornou-se um ser humano e morou aqui na terra entre nós. Esse é o Jesus do Evangelho. O Jesus do Evangelho é aquele que se torna um ser humano e habita entre nós, conforme está em João 1,14. O Jesus do Evangelho é aquele que é a palavra. E aquele que é a palavra, ele se torna humano e habita entre os humanos. Esse é o Deus do Evangelho. Esse é Jesus segundo o Evangelho. Jesus segundo o Evangelho é a palavra, mas é a palavra que, para se mostrar a palavra, ele se torna humano. Ele entra na dimensão da humanidade, se tornando humano, para fazer o homem um ser humano de verdade. Mas qual é o problema hoje em dia com a religião? A religião hoje apresenta um Jesus que não é o Jesus homem, o Jesus humano, o Jesus que se torna humano. Não. A religião apresenta hoje um Jesus despótico, um Jesus autoritarista, um Jesus que se assenta no seu trono e ele julga a humanidade com todo rigor e com toda o seu ódio por aqueles que o rejeitam, por aqueles que não querem ele. Ou ele julga todos aqueles que são contra os seus ungidos.
Ele destrói aqueles que criticam, que se levantam contra os seus ungidos, com doenças, com pragas, com maldições. Esse é o problema da religião hoje. É ensinar esse Jesus, o Jesus que faz acepção de pessoas, um Jesus que diz que salva todo mundo, que veio para todos, mas que na realidade não é bem assim. É um Jesus que é o seguinte: eu sou bom com você se você for bom comigo. É um Jesus da barganha, da troca, né? É um Jesus do toma lá da cá. Se você for bom comigo, eu vou ser bom com você. Se você for um cara legal comigo, eu vou ser legal com você. Mas se você pisar na bola comigo, se você pisar no meu calo, você vai ter sérios problemas. Eu tenho certeza que muitos de nós que estamos acompanhando, que vamos acompanhar essa live, já aprendeu Jesus dessa forma. O Jesus que não está nem aí, um Jesus que não se preocupa nem um pouco com os nossos problemas, com os nossos dilemas, com as nossas lutas, mas um Jesus que exige de nós uma coisa só: perfeição. Você tem que ser perfeito. Você tem que fazer tudo certo. Porque se você não fizer alguma coisa certa, você pode ter certeza. O pau vai cair a folha. Você vai sofrer na minha mão. Não é assim? Mas o Evangelho apresenta Jesus de forma diferente. O Evangelho apresenta Jesus como a palavra de Deus. A palavra de Deus que desce do céu. Que entra no ventre de uma virgem. Que nasce. Se torna humano. Vive como humano. Enfrenta todas as dores. Passa por todas as lutas. Enfrenta todas as dificuldades que um ser humano passa. E ele, com a sua humanidade, ensina os homens como ser homens. Ensina o ser humano a como ser humano. A questão que nós devemos refletir é essa: nós estamos aprendendo a sermos humanos à luz da humanidade de Jesus? Será que nós cremos realmente que Jesus é a palavra de Deus que se encarnou, se tornou homem? E quando a Bíblia diz que se tornou homem, ele se tornou um ser humano. Ele virou humano para nos ensinar o que é ser humano de verdade. Ou será que ainda nós estamos cheios dessa mentalidade de um Jesus que vive para fazer a nossa vontade? Ou pior, um Jesus que faz trocas com a gente, faz barganhas com a gente. Um Jesus que exige coisas que muitas vezes nós não podemos dar. Perfeição, não é? Uma vida 100% correta, 100% irrepreensível, 100% isso, 100% aquilo, porque senão ele vai pesar a mão sobre nós, ele vai nos matar, ele vai nos destruir. Ou temos aprendido, ou até mesmo ensinado esse Jesus que se levanta contra aqueles que pensam diferente dele, que não têm a mesma convicção doutrinária que ele, que não tem a mesma convicção dogmática ou teológica, e por isso ele enxerga aqueles que pensam diferente dele como seus inimigos, e ele está pronto para destruí-los. Será que é esse Jesus que nós temos aprendido e ensinado durante todos esses anos? Será que nós temos ensinado esse Jesus que é obrigado a curar todo mundo? Porque se ele não cura alguém de uma doença, é porque essa pessoa não teve fé suficiente para ser curada. Esse Jesus que joga na cara das pessoas: olha, por que você está reclamando que um parente seu, que uma pessoa da sua família ficou doente ou morreu doente?
Se isso aconteceu é porque você não teve fé, porque você não orou bastante, porque você não creu bastante. Não é assim? Muitas vezes nós aprendemos esse Jesus, nós ensinamos esse Jesus que joga na cara da gente a nossa irresponsabilidade diante da vida. E porque nós não conseguimos muitas vezes nos manter diante da responsabilidade da vida, ele então nos joga aos tubarões para sermos destruídos, para sermos devorados. Mas nós nos esquecemos de olhar para o Evangelho e de ver que o Evangelho ensina e revela Jesus de uma outra forma. O Jesus que, sendo Deus, mesmo sendo Deus, ele decide se tornar humano. Ele decide manifestar a sua divindade na humanidade. Ele decide manifestar toda a sua força, todo o seu poder na encarnação. E ele manifesta todo o seu poder na encarnação, não se exaltando, mas se humilhando, se esvaziando, assumindo uma forma de servo e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o que o Evangelho apresenta sobre Jesus. O Evangelho revela isso sobre Jesus. Jesus é aquele que manifesta todo o seu poder divino, que manifesta toda a sua glória divina, se esvaziando, se humilhando, se tornando servo, se fazendo servo, se fazendo doente, se tornando doente pela humanidade. Como o Evangelho é diferente. Como o Evangelho muda todo o nosso paradigma, até a forma que olhamos Jesus. O Evangelho muda. O Evangelho muda a maneira como olhamos Jesus. A religião nos mostra esse Jesus autoritário, esse Jesus fascista, esse Jesus egoísta, esse Jesus que só pensa nele, esse Jesus que é o seguinte: se você é bom, ele é bom, se você é mau, ele vai ser mau com você. Né? Esse Jesus que, enfim, se você ofender ele, ele vai para cima de você com uma arma na mão, pronto para te matar. Ou ele vai mandar os seus servos para fazer esse serviço sujo para ele. Mas o Evangelho não revela Jesus assim. E eu quero mostrar isso para você em Filipenses. Olha o que Paulo vai dizer em Filipenses. Filipenses é maravilhoso. Eu amo esse texto de Filipenses. Amo. E olha o que Paulo vai nos dizer em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5. A atitude de vocês deve ser semelhante àquela que nos foi mostrada por Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não exigiu nem se apegou aos seus direitos como Deus, mas morte e morte de cruz. Contudo, foi por causa disso que Deus o elevou até a mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus exalta Jesus, porque antes ele se humilha. É aquilo que Jesus disse: bem-aventurados aqueles que se humilham. Aqueles que se humilham, Deus exalta. O que Jesus quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: aqueles que se tornam humanos encontram o que é de verdade a exaltação.
Aqueles que encontram na sua humanidade a revelação do Evangelho, encontram essa exaltação, que é Cristo em nós. Jesus, mesmo sendo Deus, conforme esse texto, ele não julgou com usurpação ser igual a Deus. Ele decidiu entrar na condição humana. Que amor é esse, gente? Que amor é esse? De um Deus que decide entrar na condição humana e vive de forma humana e ensina o homem a ser gente. Nós não sabemos ser gente. Nós não sabemos. Nós somos maus, nós somos impuros, nossos pensamentos são impuros, nossos desejos são impuros. Somos egoístas, queridos. Egoístas. Fazemos coisas egoístas o tempo todo. Vivemos de maneira egoísta. Vivemos para nós mesmos. Ofendemos a Deus a todo momento. Ofendemos uns aos outros. Isso a todo momento, a todo instante, a todo segundo. Por isso precisamos dessa didática do Evangelho. Dessa didática de um Deus que se manifesta na condição humana para nos ensinar o que é ser gente. Por isso precisamos dessa pedagogia do Evangelho, num Deus que entra na condição humana para nos ensinar de fato como viver como ser humano nesse mundo. Olha que coisa. Só que nós, muitas vezes, nós não conseguimos prestar atenção nessa pedagogia do Evangelho. Nós não conseguimos raciocinar nessa pedagogia do Evangelho. Porque a didática da religião tomou conta da gente. A didática da religião absorveu a nossa mente de uma tal forma que a gente não consegue entender essa pedagogia do Evangelho. A gente não consegue entender Deus vivendo na condição humana, vivendo como homem, ensinando o homem a ser homem, vivendo como gente de carne e osso, para ensinar as pessoas a serem pessoas. Nós não conseguimos entender essa pedagogia do Evangelho de um Deus que entra na condição humana para nos tirar da condição de indivíduos e nos fazer retomar a condição de pessoas. Nós não conseguimos entender essa pedagogia. Ou quando nós não entendemos, nós não queremos aceitar. Porque essa pedagogia do Evangelho, por mais simples que ela seja, ela nos ofende. Deus entrando na condição humana, a palavra de Deus assumindo a condição humana, para ensinar o homem a deixar de ser um indivíduo, para se tornar pessoa. Deus entrando na condição humana, para ensinar o homem a ser homem, para ensinar as pessoas a serem pessoas de verdade, para ensinar gente a ser gente. Isso nos ofende. Porque nós achamos que porque somos humanos, porque nascemos com uma natureza humana, nós achamos que sabemos o que é ser gente. Nós achamos que sabemos o que é ser homem. Nós achamos que sabemos o que é viver na condição humana. Não, nós não sabemos. A única coisa que nós sabemos é viver numa condição de desumanidade. Porque foi isso que o pecado fez com a gente. O pecado nos desumanizou. Um homem que trai a sua esposa nada mais é do que uma ação desumana. Um homem que é escravo de vícios nada mais é do que uma ação desumana. Ele está vivendo na desumanidade.
Um homem que é escravo de pecados sexuais. Ele está sendo escravo da desumanidade, porque esses pecados desumanizam, destrói a sua humanidade, acabam com a sua humanidade. Uma pessoa que realmente vive uma vida de infidelidades é uma pessoa que está se desumanizando, é uma pessoa que entrou num estado de desumanização. Ele não sabe o que é ser humano. Ele acha que isso é humano. Não, não é humano. É desumano. Uma mãe que espanca o seu filho. Isso não é humano. É desumano. Um pai que espanca o seu filho. Ele acha que isso é humano. Não, não é humano. Isso não é uma ação humana. Isso é uma ação desumana, anti-humana. Genocídio, como nós vemos na Segunda Guerra Mundial. Isso é uma ação anti-humana. Isso não tem nada a ver com o ser humano. Isso tem a ver com o ser anti-humano. Isso é anti-humano. Isso é anti-humano. É desumano. Guerras é desumano. Assassinatos, homicídios, estupros é desumano. Isso é para mostrar o quanto o pecado nos tornou desumanos. Facções, brigas, pais que não conversam com seus filhos, filhos que não conversam com seus pais, irmãos que não se falam mais entre si, nada mais, nada menos do que isso, estão vivendo na desumanidade. E isso, no meio cristão, é muito frequente. Nós achamos que não, mas é. E muitas vezes nós achamos que não é frequente isso por uma questão muito simples. Porque os cristãos, especificamente os crentes evangélicos, têm uma mania de viver usando máscaras. Nós, como evangélicos, temos esse defeito grave. Nós gostamos de usar máscaras. Nós gostamos de manter uma aparência que nós não temos. Nós gostamos de manter uma cara que nós não temos. Não é assim? É isso que acontece hoje, no meio. No meio religioso, nós gostamos de manter uma aparência que nós não temos. Nós não temos, que gostamos de manter uma aparência de santidade, mas não temos santidade. Gostamos de manter uma aparência de gente santa, mas não há nada de santo em nós. Gostamos de manter uma aparência de servos do Altíssimo, mas as nossas atitudes mostram que estamos longe de sermos servos do Altíssimo à luz do Evangelho. E aí, quando o Evangelho nos confronta com essa verdade de Deus, a palavra de Deus, entrando na condição humana para fazer da raça humana uma humanidade de verdade, a gente fica ofendido e a gente prefere abraçar o Jesus da religião. O Jesus que vai fazer a troca com a gente. O Jesus que vai barganhar conosco. O Jesus que vai viver naquele toma lá da cá com a gente. Não é? Se eu estou vivendo a minha vida legal, Jesus sorri para mim e fala joia. Mas se eu pisei na bola, se o negócio não está legal, se eu não estou vivendo a minha vida de acordo como ele quer, ele vira para mim e diz, vou te degolar. Não é assim? E aí nós vemos as pessoas vivendo um relacionamento com Jesus baseado no medo. Queridos, eu conheço crentes que têm medo de Jesus. Então você vai falar assim, medo de Jesus? Sim, eu conheço. Conheço crentes que têm medo de Jesus. Conheço crentes que oram a Jesus porque têm medo. Se não orar, Jesus vai castigá-los. Acredite, é verdade. Tem pessoas que vão à igreja porque têm medo de Jesus. Porque se não forem na igreja, Jesus pode voltar justo naquela hora e ele ficar no arrebatamento. E ele passar pela grande tribulação.
Porque Jesus não admite que as pessoas faltem aos cultos. Tem pessoas que vão à igreja porque têm medo de Jesus. Tem pessoas que jejuam porque têm medo de Jesus, porque se não jejuarem, Jesus vai jogar uma praga em cima deles. Tem gente que jejua por medo de Jesus. Verdade. Tem gente que prega porque tem medo de Jesus. Tem medo. Não, porque se eu não pregar, Jesus vai cobrar de mim. Sabe? Eles veem Jesus como um cobrador, um publicano. Vive cobrando. Você não fez isso, você não fez aquilo. Ó, hoje você não orou. Hoje você não leu a Bíblia. Hoje você não jejuou. Ah, você não foi à igreja. Você está em débito comigo. É assim que muitos crentes veem Jesus. Um cobrador. Uma pessoa que vive cobrando, 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 cobrando. Nunca está satisfeito com a gente. E aí vive uma vida com medo de Jesus. Tem medo. Aí, porque tem medo de Jesus, começa a colocar medo nas pessoas também. Ensina os filhos a ter medo de Jesus. Ensina. Não é? Ensina os membros da denominação a ter medo de Jesus. Porque ele tem medo, então as pessoas também têm que ter medo. Não é? E aí então Jesus vira um terrorista que vive cobrando, que vive exigindo, e que se não cumprir arrisca o que ele diz, o que ele fala. Ele vai descer com toda a sua ira, com todo o seu ódio. E aí os crentes ficam usando de maneira leviana textos das Escrituras que fala sobre a ira de Deus, sobre o juízo de Deus, sem entender, sem sequer compreender que o juízo de Deus é algo que está além da nossa imaginação. O juízo de Deus não é o nosso juízo. Nós, sabe, os crentes veem Jesus como se o juízo do Senhor Jesus fosse um juízo, esse juízo do homem. Como se a ira de Deus fosse essa ira do homem. Queridos, pare com isso. A ira de Deus é assunto de Deus. O juízo de Deus é assunto de Deus. De verdade. Eu prefiro ficar com aquele texto da palavra que diz o seguinte, que Deus é rico. Olha só. Deus é rico em misericórdia e tardio em irar-se. Queridos, de verdade, Deus é rico em misericórdia. Você sabe o que significa? Significa dizer que Deus prefere ter misericórdia. Deus prefere amar. Deus prefere abraçar. Deus prefere usar de bondade, de graça, de amor, do que se irar. A ira de Deus é algo que está além da nossa compreensão. Só que as pessoas que têm medo de Jesus usam isso para viver no medo e para amedrontar os outros, queridos. Até mesmo o teólogo neoliberal Paul Tillich, ele dizia o seguinte, que a ira de Deus e o juízo de Deus, eles estão embutidos no seu amor. Não existe ira de Deus e juízo de Deus sem o amor de Deus. E ele vai dizer mais, o Paul Tillich, ele vai dizer o seguinte, olha, as pessoas têm um problema hoje. Elas tendem a divorciar o amor de Deus com a ira de Deus. Eles acham que o amor de Deus é uma coisa, a ira de Deus é outra. Não, o amor de Deus e a ira de Deus estão juntos. Deus manifesta o seu amor e a sua bondade, e quando ele manifesta a sua ira, e quando ele manifestar a sua ira vindoura, será também baseado no amor que nós não conseguiremos compreender, porque está além da nossa imaginação. Isso é evangelho. Mas nós não queremos ser confrontados com essa realidade. Porque isso nos deixa zangados. Pode parecer estranho, mas nós preferimos um Jesus que se ira, um Jesus que destrói,
um Jesus que pesa a sua mão, do que um Jesus que realmente entra na dimensão do humano e muda essa dimensão, trazendo o que é humanidade de fato. Nós não suportamos isso. Porque entrar nessa consciência do Evangelho é simplesmente abrir mão de tudo que aprendemos dentro da religião durante todos esses anos. É abrir mão. E nós não queremos abrir mão. É abrir mão das doutrinações, é abrir mão das dogmatizações, é abrir mão das teologizações, é abrir mão da nossa tradição religiosa, é abrir mão de tudo. Esse é o problema nosso hoje. Por isso, eu quero deixar essa reflexão com cada um de nós aqui. Será que nós suportamos essa ideia? Será que nós de fato saímos do Jesus despótico, do Jesus terrorista, do Jesus Bin Laden, e nós entramos no Jesus humano? No Jesus que anda junto com o homem? No Jesus que olha no olho do homem? No Jesus que abraça crianças? Será que nós realmente saímos do Jesus Saddam Hussein e entramos nesse Jesus? No Jesus que pesca com seus discípulos? No Jesus que está ali cozinhando um peixe na hora que os seus discípulos chegam e chama os discípulos para comer com ele? Será que nós saímos desse Jesus partidário, desse Jesus militante, que vive entrando em militâncias? Será que saímos desse Jesus para de fato entrarmos no Jesus que come com publicanos, com meretrizes, com pecadores? Com Jesus que come até mesmo com seus inimigos, porque comia na casa dos fariseus, dialogava. Será que nós de fato entramos nesse Jesus que conversa com uma samaritana, sendo que era algo escandaloso fazer isso? E ele faz. Será que nós entramos nesse Jesus, na dimensão desse Jesus que quando é trazido a ele uma mulher adúltera, ele simplesmente, com toda tranquilidade, livra aquela mulher dos seus algozes e ainda a perdoa e a restaura? Será que nós entramos nesse Jesus? Será que nós entramos nesse Jesus? Nesse Jesus que diante de Pilatos, diante de Herodes, diante dos seus inimigos, dos sumos sacerdotes, ele se cala, ele não abre a boca, ele não se defende, porque ele se entrega àquele que julga corretamente. Será que nós entramos nesse Jesus de fato? Será que nós entramos nesse Jesus que disse que ele não veio julgar o mundo, mas veio para que o mundo fosse salvo por meio dele? Será que nós entramos nesse Jesus? Nesse Jesus que, ao ouvir a declaração de arrependimento de um colega que estava sendo crucificado com ele, ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Um criminoso, mas que, ao enxergar Jesus, ao enxergar a humanidade salvadora de Jesus, ele se entrega ali a Jesus e Jesus o perdoa, o restaura. Será que nós entramos nesse Jesus, de fato? Será que nós entramos nesse Jesus? Nesse Jesus, filho de carpinteiro?
nascido numa manjedoura, filho de uma mulher simples, de um carpinteiro simples e que viveu uma vida simples e que na sua simplicidade ensinou e continua ensinando os homens o que é ser simples. Será que nós entramos nesse Jesus? Essa é a pergunta que eu faço a você e que eu quero que você reflita. Será que nós entramos nesse Jesus ou ainda estamos presos a esse Jesus que vive irado com a gente? Esse Jesus que a única coisa que quer saber é destruir a gente. Só quer saber de espancar a gente. Esse Jesus criado pelo sistema religioso, mas não o Jesus que é o Evangelho, puro e simples. Eu quero ler com você esse texto de 1 Pedro, porque aqui mostra a humanidade de Jesus como Jesus de fato é, de fato humano. E a palavra de Deus vai dizer isso. Olha aqui. Escravos, vocês devem respeitar seus senhores e fazer tudo o que eles mandarem. Não apenas se eles forem bondosos e justos, mas até mesmo se forem rudes e injustos. Louvem ao Senhor se vocês forem injustiçados por terem feito o que é direito. Naturalmente, vocês não têm nenhum mérito em se conformar se forem espancados por terem feito o mal. Mas se fizerem o bem e se portarem os açoites, Deus se agradará muito de vocês. Para isso vocês foram chamados, pois Cristo, preste atenção, para isso vocês foram chamados, pois Cristo que sofreu por vocês é o seu exemplo. Sigam os seus passos. Jesus nunca pecou e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Nunca retrucou quando foi insultado, quando sofreu. Nem fez ameaças. Deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Que coisa tremenda! Ele nunca retrucou quando foi insultado. Quando sofreu, nem fez ameaças. Isso é ser humano. Quantas vezes nós nos levantamos contra aqueles que nos ameaçam? Quantas vezes nós nos levantamos contra aqueles que falam mal de nós? Quantas vezes queremos responder à altura àqueles que falam mal da gente? Mas Jesus, mesmo sendo injuriado, ele não abriu a boca. E nós, quando injuriados, qual é a primeira coisa que a gente faz? Eu vou processar. Porque eu vou responder à altura. Eu não admito que falem isso de mim. Eu não admito que falem isso a meu respeito. Eu não admito que manchem a minha reputação. Jesus foi injuriado injustamente e ele não abriu a boca. Não abriu, ele não retrucou. Ele não retrucou. Ficou calado. Como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Sigamos o seu exemplo. O seu exemplo de humanidade. Amando, perdoando, tendo misericórdia, mas também suportando as injúrias. Suportando as calúnias. Suportando as difamações. É incrível como nós perdemos o nosso tempo discutindo. Por isso que tem muitas facções, dissensões no meio religioso. Porque nós perdemos o nosso tempo. E eu falo, porque, querido, meu Deus, como eu perdi tempo com isso. Discutindo com pessoas. Respondendo pessoas. Jesus simplesmente não abriu a boca. Não retrucou quando era ofendido. Jesus foi ofendido e ele não devolveu a ofensa, ele nem sequer retrucou a ofensa com a sua boca. Nós, quando somos ofendidos, queremos retrucar, queremos falar, saímos. Se nós não vamos procurar a pessoa para tomar satisfação, a gente sai falando mal da pessoa para todo mundo. Mas Jesus não fez isso. Jesus simplesmente chegou e se calou diante da ofensa. Mas quem cala consente. Nem sempre é assim.
Muitas vezes, quem cala é porque vive segundo a humanidade de Jesus. Não vou revidar. Isso é dar a segunda face. É aquele que, sendo injuriado, ele suporta a injúria. Ele não responde à injúria. Isso é caminhar a segunda milha. Isso é não se vingar. O Sermão do Monte nada mais é do que o seguinte: Jesus ensinando às multidões como se deve ser humano. Se você ler o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, você vai ver a cartilha de como se tornar uma pessoa, de como se tornar gente. De verdade. Mateus 5, 6 e 7 de Mateus é a cartilha de como virar gente, de como virar humano. Você quer ser gente? Pratique no Mateus 5, 6 e 7. É simples. É simples. Você quer virar gente? De verdade? Mateus 5, 6 e 7. Ali está como ser gente. Mas muitas vezes nós não queremos ser gente. Nós queremos nos colocar numa posição de julgamento. Nós queremos julgar a religião dos outros, queremos julgar a fé dos outros, queremos julgar a maneira como o outro se comporta, queremos julgar como o outro vive a vida, queremos julgar como o outro se veste, queremos julgar como o outro se relaciona com as pessoas. E Jesus não fez nada disso. Jesus apenas viveu e ensinou os outros a viverem. Ele só fez isso. E assim deve ser a nossa atitude. Devemos viver e ensinar, segundo Jesus, os outros a viverem. Esse é o Evangelho. Então, será que nós estamos de fato nesse Jesus? Ou será que ainda a gente está vivendo nessa ilusão de achar que cremos em Jesus, mas na realidade cremos numa caricatura de Jesus? Cremos num ídolo criado pelas religiões. Cremos num ídolo criado pela cultura religiosa. Num ídolo que julga os outros, num ídolo que acaba sendo querer ser melhor que os outros. Jesus não é assim, gente. Jesus, ele entra na condição humana para vivermos de forma humana. Então seja humano. Que nós possamos abandonar a nossa desumanidade e aprendermos a ser humanos de verdade. Esse é o propósito do Evangelho. Não é? Será que nós estamos dispostos a entrar nesse Jesus ou ainda nós estamos presos a essa caricatura de Jesus que quer converter as pessoas à nossa fé, à nossa religião, à nossa crença? Você acha que Jesus passou a vida dele perdendo tempo em converter pessoas à religião, à fé, a uma crença? Você acha que Jesus investiu o tempo dele nisso? Não. O investimento de Jesus foi ensinar as pessoas a serem pessoas. O investimento de Jesus foi ensinar as crianças a serem crianças. O investimento de Jesus foi ensinar os homens a serem homens, as mulheres a serem mulheres. O investimento de Jesus foi ensinar os homens a não se verem como diferentes, mas se verem como iguais. Como Paulo vai dizer, em Cristo não há grego nem judeu, escravo ou livre. Em outras palavras, em Jesus não existe branco, negro, japonês. Em Jesus, aquele que entra na visão do Evangelho, segundo Jesus, ele entra para viver e ensinar os outros a viverem. Ele entra para ser gente e ensinar os outros a ser gente. É isso que ele faz. Então que nós possamos refletir nisso. Que essa semana seja uma semana de reflexão sobre isso. Que Deus nos ajude a sairmos desse Jesus autoritário para entrarmos nesse Jesus humano.
Amém? Quero agradecer as palavras aqui da Raquel, né? A minha coordenadora lá do ensino médio. Obrigado, é isso mesmo. Temos que ter intimidade com Deus. Somente a maturidade e conhecimento da palavra de Deus é que podemos ser pessoas melhores. Falou tudo. Amém? Que isso possa ficar no nosso coração. Vamos orar? Pai, muito obrigado porque Tu estás conosco. Obrigado pela revelação do Evangelho. Obrigado pela revelação da palavra. Obrigado pela revelação da pessoa do Teu Filho Jesus. Revela, Pai Jesus, em nós. Pai, que o Senhor nos livre, Pai, dessa caricatura que nós criamos e que nós deixamos que a cultura religiosa criasse em nós a respeito de Jesus. Esse Jesus autoritário, esse Jesus que vive irado, esse Jesus que vive de barganhas, de trocas com o ser humano. Mas que o Senhor, Pai, nos coloque na revelação de Jesus segundo o Evangelho. O Jesus que ama, o Jesus que caminha com as pessoas, o Jesus que vive e ensina as pessoas a viverem, o Jesus que a gente ensina as pessoas a serem gente como Ele é gente. Que o Senhor nos ajude a vivermos segundo Jesus, segundo a humanidade, a encarnação do Teu Filho Jesus. Confessamos o Teu Filho Jesus como a única e verdadeira palavra do Senhor, Pai. Porque como João disse, Ele é a palavra que entrou na condição humana para que possamos experimentar a verdadeira condição humana que só pode ser achada no Teu Filho Jesus. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus te abençoe, queridos, e até a nossa próxima live semana que vem, se Deus assim permitir. Amém.